Olá, é uma satisfação estar participando aqui do 30º encontro da ANPAP. Eu sou a professora Clarice Magalhães, do Centro de Artes da UFPEL. Essa comunicação é referente ao artigo As exposições de arte da Escola de Belas Artes de Pelotas e a legitimação do academicismo. A Escola de Belas Artes de Pelotas, EBA, instituição de ensino de arte de nível superior, atuante na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, de 1949 a 1973, se caracterizou por manter uma produção artística fortemente ligada ao academicismo, mesmo em um período em que já estava sendo adotado o modernismo em várias instituições de ensino de arte brasileiras. Este artigo analisa as exposições de arte realizadas anualmente pela escola enquanto dispositivos de legitimação de um tipo de produção artística no âmbito de Pelotas, cidade com especial desenvolvimento cultural dentro do Rio Grande do Sul e mesmo do Brasil, desde os tempos de opulência e cultura, segundo o autor Mário Magalhães, em 1993, período em que enriqueceu, né, a cidade de Pelotas enriqueceu e desenvolveu conexões com a Europa devido à indústria do charque. As fontes de pesquisa foram jornais da época, a coleção Marina de Moraes Pires, um conjunto de documentos pertencente ao acervo do Museu de Arte Leopoldo Gotuso, o arquivo da Fototeca Memória da Universidade Federal de Pelotas e documentos de particulares. O objetivo da pesquisa foi, por meio do estudo das exposições de arte, identificar e analisar a produção realizada na instituição e seu impacto na sociedade e na história da arte pelotense. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, exposições podem ser consideradas atos de consagração, pois conferem prestígio aos expositores e concentram capital simbólico perante a sociedade e a elite cultural. As exposições de arte, pelo poder simbólico que lhes é inerente, funcionariam como estratégias de distinção social. É um momento de celebração que, juntamente com a cobertura realizada pela mídia, confere prestígio ao estabelecimento, aos artistas e às obras. Trata-se de consagração cultural, e a consagração cultural submete os objetos, pessoas e situações que ela toca a uma espécie de promoção ontológica, que se assemelha a uma transubstanciação. Bourdieu, 2011, página 14. A EBA já expõe seus trabalhos ao público no final do primeiro ano de existência. O Jornal da Tarde regozija-se pelo brilhantismo da mostra da escola, almejando-lhe que sejam seus nobres propósitos amparados, como merecem, a bem da família e do município de Pelotas. Jornal da Tarde, 17/12/49. Ainda Bourdieu aqui, né? A obra de arte, assim como a disposição estética, são as realizações mais acabadas de uma estética dominante. Bourdieu, 2011, página 167. Sendo o objeto de arte a objetivação de uma relação de distinção, e estando por isso mesmo, propositalmente predisposto a manter tal relação. A obra de arte pertence ao campo da cultura, sendo capital cultural objetivado. E o capital cultural objetivado, ele só existe e subsiste atuante como capital cultural no campo das classes sociais. Aliás, nessas lutas, os agentes despendem forças e obtêm lucros proporcionados pelo controle que exercem sobre este capital objetivado. Bourdieu, 2011, página 214. O capital cultural pelotense era ligado à tradição. E na época da fundação da escola, os tempos áureos da cidade haviam acabado. Assim, a sua elite cultural cultuava o passado mais do que almejava mudanças, valorizava o tradicional mais do que desejava o novo, diferentemente de outras cidades. Na exposição de 1952, o presidente da escola, Dr. Francisco Simões, falou de improviso e, emocionado, exteriorizou seu entusiasmo por ver alcançada com tanto sucesso
uma meta com a qual sempre sonhara, como bom pelotense. E não deixou de evidenciar os auxílios recebidos pela escola por parte dos poderes públicos, auxílios esses que permitiram a tal magnífica realização. Jornal da Tarde, 11/12/52. O presidente pede então ao povo, à cidade de Pelotas, que, congraçada, visitem a bonita exposição que orgulha a nossa cidade cultural e que aplaudam a novel instituição. Jornal da Tarde, 11/12/52. No ano de 53, a escola realiza uma exposição excepcional em Porto Alegre, no auditório do Correio do Povo, reunindo na sua inauguração o que de mais representativo existe em nossos meios oficiais, intelectuais, artísticos e sociais. Folha 19/5/53. A mostra é realizada com o intuito de revelar ao público da metrópole alguma das fortes vocações para as artes plásticas que estão sendo orientadas e amadurecidas naquela casa, fundada e mantida pelo idealismo de um grupo de destacados pelotenses que representa dignamente a cultura da grande cidade sulina. Recorte de jornal, coleção Marina de Moraes Pires. O discurso oficial trouxe uma exaltação da arte clássica, ao mesmo tempo em que deplorava a deturpação da arte moderna, que, com a sua ausência de sentido, plena de efeitos idióticos, exóticos, de cartaz, apresenta cada decênio como um estilo, uma mentirosa plástica que saqueia indiferentemente a Assíria, o Egito ou o México, citando Will Duran, Diário de Notícias, 19/5/53. O Correio do Povo de Maio, em artigo assinado por A.O., fala sobre essa mostra pelotense de pintura, enfatizando que Pelotas, a cidade das tradições, aqui está errado, Pelotas é a cidade das tradições e, do mesmo passo, das aspirações artísticas bem acalentadas. A terra de Simões Lopes Neto, de Caringe, de Gotuso, ou seja, louva os grandes pelotenses do passado. 21/5/53. Finaliza afirmando que a cidade de Pelotas deve orgulhar-se de haver proporcionado ao Rio Grande a alegria de um tão surpreendente conjunto de artistas e de uma admirável mostra de arte, sem os clangores e o alarde de uma propaganda ruidosa. Essa última expressão do articulista é uma manifestação contra os seguidores da arte moderna que ele criticara já no início de sua escrita, quando falara sobre a deformação do sentimento estético, o exagero de um grupo de falsos intérpretes e discípulos das novas correntes renovadoras da pintura, seriam as europeias, tentando em vão criar um mundo artificial de formas imponderáveis, incoerente e vazio, uma arte desfigurada e exótica. Correio do Povo, 23/5/53. Em suma, no artigo, o autor traz, além de críticas aos artistas que seguem a moda modernista, um elogio à arte acadêmica que se praticava na EBAP. Considerações finais. A análise das fontes de pesquisa mostra que a Escola de Belas Artes de Pelotas desempenhou um papel importante na manutenção do gosto pelo academicismo na cidade, por meio das exposições que realizava. Este gosto pelo academicismo correspondia à visão sobre a arte que tinha a sua elite cultural, que constituía o grupo fundador e apoiador da instituição. 2 pontos: tradicional, voltada ao passado, nostálgica dos dias de glória dos tempos dos Barões do Charque. Pôde-se concluir que as exposições realizadas anualmente pela escola, com a influência que tinha a instituição no campo da cultura da cidade, amplificada pela cobertura feita pela mídia, especialmente pelos jornais, influenciaram a produção artística e, portanto, a história da arte pelotense, ao mostrar, valorizar e difundir uma produção artística em moldes acadêmicos. Obrigada pela atenção.